Existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de encarar. O que destrói a maioria das pessoas não é apenas a dor que elas vivem, mas a forma como a mente delas responde a essa dor. É por isso que duas pessoas podem passar pela mesma perda, pela mesma rejeição, pela mesma crítica, pela mesma decepção, e saírem desse lugar de formas completamente opostas. Uma desmorona, a outra desperta, uma se afunda, a outra cresce, uma entrega a própria paz ao que aconteceu, a outra descobre que, mesmo sem controlar tudo, ainda pode controlar a si mesma. É nesse ponto que o estoicismo entra, não como frieza, não como indiferença, não como alguém que finge não sentir, mas como a força de continuar inteiro por dentro, mesmo quando tudo do lado de fora parece desabar. O estoicismo é a arte de não deixar o caos governar a sua mente. É entender que a vida pode te ferir sem ter o direito de te definir. É aceitar que o mundo nem sempre será justo, fácil ou gentil, mas ainda assim escolher firmeza, clareza, autocontrole e dignidade. O problema é que muita gente vive como se a própria paz estivesse sempre nas mãos de alguma coisa externa, nas mãos da aprovação, nas mãos do reconhecimento, nas mãos do dinheiro, nas mãos da sorte, nas mãos do momento certo, nas mãos de circunstâncias perfeitas que quase nunca chegam. E quem vive assim se torna escravo de tudo aquilo que não consegue controlar. Os estoicos ensinavam o contrário. A verdadeira liberdade começa quando você aprende a separar, com lucidez, o que depende de você e o que nunca dependeu. Você não controla o tempo, não controla o passado, não controla o julgamento das pessoas, não controla a rejeição, não controla a traição, não controla os atrasos, as perdas, as mudanças bruscas da vida, mas controla suas escolhas, controla seu caráter, controla sua disciplina, controla a forma como interpreta, enfrenta e responde à realidade. E talvez o seu sofrimento esteja ficando maior exatamente porque você está tentando segurar o que nunca esteve nas suas mãos, enquanto abandona aquilo que sempre esteve. Talvez você esteja cansado porque passou tempo demais tentando agradar todo mundo. Talvez esteja ferido porque exigiu da vida promessas que ela nunca fez. Talvez esteja travado porque quer garantias absolutas antes de dar o próximo passo. Talvez esteja quebrado porque construiu sua identidade sobre coisas que podem desaparecer a qualquer momento. E isso cria uma dor silenciosa, uma ansiedade constante, uma sensação de estar sempre perdido de si mesmo. É para esse centro que o estoicismo te chama de volta. Ele lembra que o homem forte não é aquele que controla o mundo, mas aquele que aprende a governar a própria alma. Que paz não é fazer a vida obedecer você, mas impedir que qualquer tempestade decida quem você será. Que maturidade não é sentir menos, mas responder melhor. Que liberdade interior não nasce por acaso, ela é construída. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca ensinaram, cada um à sua maneira, que a mente humana pode se tornar uma fortaleza. Não porque o mundo pare de machucar, mas porque você para de entregar ao mundo o poder de dizer quem você é. E essa é a essência deste roteiro. Mostrar que a batalha mais importante da sua vida não é contra o que está fora, mas contra o que dentro de você perde o controle diante do que está fora. Porque quando você não domina a si mesmo, qualquer crítica te derruba, qualquer atraso te desespera, qualquer rejeição te faz duvidar do seu valor, qualquer perda te desmonta, qualquer dificuldade parece o fim de tudo. Mas quando você aprende a pensar como um estoico, começa a perceber algo poderoso. A dor pode tocar a sua vida sem se tornar dona dela. O estoicismo não promete uma existência sem sofrimento. Ele promete algo muito mais raro, uma mente treinada para não quebrar toda vez que a vida aperta. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando em tanta gente hoje. Menos impulso, menos carência de aprovação, menos dramatização, menos reclamação vazia e mais caráter, mais presença, mais responsabilidade, mais domínio sobre si. Porque no fim, o seu maior inimigo nem sempre será a crise, a perda, a ofensa ou o problema. Muitas vezes, será a maneira desordenada como a sua mente reage a tudo isso. Se essa mensagem tocou a sua alma, não passe por esse momento em silêncio. Curta este vídeo, porque esse gesto mostra que essa palavra chegou até você. Compartilhe com alguém que talvez esteja lutando em silêncio e precisando de força para continuar. E se inscreva no canal, porque aqui sempre vai existir uma mensagem para levantar você nos dias em que tudo parecer pesado demais.
Agora eu quero te fazer um pedido de coração. Vá até os comentários e escreva, com toda a verdade da sua alma: vou governar minha mente antes de querer governar minha vida. Escreva como quem faz uma promessa para a própria vida. Escreva como quem escolhe se levantar por dentro. Porque há momentos em que a dor precisa encontrar uma decisão mais forte do que ela. E talvez este seja o momento em que a sua cura começa com uma frase, com um passo, com um compromisso diante de Deus e diante de si mesmo. A primeira lição do estoicismo: nem tudo depende de você. Se existe uma porta de entrada para o estoicismo, ela está aqui. Aceitar com lucidez que nem tudo depende de você. Parece simples, mas essa verdade confronta quase todo mundo. Porque a maior parte do sofrimento moderno nasce da tentativa desesperada de controlar o incontrolável. Você quer controlar a opinião das pessoas. Quer controlar o tempo. Quer controlar o resultado perfeito. Quer controlar o futuro. Quer controlar como será lembrado, amado, reconhecido, recompensado. E quanto mais tenta controlar o que não está nas suas mãos, mais ansiedade produz. Epicteto ensinava que algumas coisas dependem de nós e outras não. Depende de você o julgamento que faz, a atitude que assume, a escolha que realiza, a disciplina que mantém, a palavra que pronuncia, o tipo de homem ou mulher que decide ser. Mas não depende de você a reação do outro, a duração de tudo, a justiça imediata da vida, o rumo de certas circunstâncias, a ausência total de dor. A sabedoria estoica não está em negar a realidade, mas em distribuí-la corretamente. Colocar dentro da esfera do controle aquilo que realmente é seu. E devolver ao universo aquilo que nunca foi. Quantas vezes você perdeu paz tentando mudar pessoas que não queriam mudar? Quantas vezes se feriu tentando ser suficiente para quem já havia decidido não enxergar o seu valor? Quantas vezes adiou a própria vida porque estava esperando um cenário ideal? Quantas vezes passou noites inteiras remoendo algo que já aconteceu e que não poderia mais ser alterado? Isso não é força. Isso é desgaste improdutivo. O estoicismo ensina que o ser humano sofre quando confunde desejo com poder. Só porque você quer muito uma coisa, não significa que ela estará sob o seu comando, e a maturidade começa quando você para de exigir da realidade a obediência que ela nunca prometeu. Isso não significa passividade, não significa resignação covarde, não significa cruzar os braços e aceitar tudo de qualquer jeito. Significa agir com total empenho naquilo que cabe a você e aceitar com serenidade aquilo que ultrapassa seus limites. O agricultor pode preparar a terra, plantar bem, cuidar do campo, fazer sua parte com excelência, mas não controla a chuva, não controla a estação, não controla todos os imprevistos. A vida é assim. Seu dever é o esforço virtuoso. O resultado final não está inteiramente em suas mãos. E aqui está uma das libertações mais profundas do estoicismo. Você não precisa controlar tudo para viver com dignidade. Precisa apenas ser correto naquilo que lhe cabe. Esse pensamento muda tudo. Porque quando você entende isso, para de medir seu valor apenas por resultados imediatos. Começa a medir seu valor pelo caráter com que atravessa o processo. Você pode perder algo e ainda assim permanecer íntegro. Pode ser rejeitado e ainda assim manter seu valor. Pode ser criticado e ainda assim continuar firme. Pode falhar hoje e ainda assim continuar sendo alguém digno, disciplinado e comprometido com a verdade. Essa é a força do estoicismo. Ele retira sua identidade das mãos do acaso. Quem vive sem esse princípio torna-se refém de tudo. Se elogiam, se sente forte. Se criticam, se sente pequeno. Se ganha, acredita que vale. Se perde, acredita que não vale nada. Se é reconhecido, floresce. Se é ignorado, se destrói. Essa pessoa não vive, oscila. O estoico procura outro caminho. Ele pergunta: o que depende de mim neste momento? Minha resposta, minha postura, minha honestidade, minha coragem, minha temperança, minha disciplina, minha justiça, minha capacidade de não me tornar pior por causa do mal que me alcançou. Essa pergunta devolve o homem ao centro. Talvez você não consiga impedir a dificuldade, mas pode impedir que ela transforme você em alguém amargo. Talvez não consiga evitar toda perda, mas pode evitar perder também o seu caráter junto com ela. Talvez não possa mudar o passado, mas pode escolher não obedecer eternamente a ele. O problema é que muita gente prefere lutar contra a realidade a lutar contra os próprios impulsos. É mais fácil culpar o mundo do que governar a própria mente. É mais fácil reclamar da chuva do que cultivar resistência. É mais fácil se vitimizar do que desenvolver virtude. Só que essa escolha cobra um preço alto, uma vida inteira sendo arrastado por tudo o que está fora.
O estoicismo interrompe esse ciclo ao dizer: aceite os fatos, mas não se entregue a eles. Reconheça o que foge do seu poder, mas fortaleça tudo aquilo que ainda é seu. Não desperdice energia tentando dobrar o mundo à sua vontade, quando ainda não aprendeu a dobrar a própria vontade ao que é justo, sábio e necessário. A primeira lição estoica é uma cura para a ansiedade moderna. Nem tudo depende de você. E isso não é uma condenação, é libertação. Porque quando você para de carregar o peso do universo, finalmente consegue carregar com firmeza o peso do seu dever. Virtude, razão e autodomínio. O coração do estoicismo. Depois de entender que nem tudo depende de você, surge a pergunta central. Então, o que realmente importa? Para os estoicos, a resposta é clara. A virtude. Virtude aqui não é aparência de bondade, não é discurso bonito, não é parecer equilibrado diante dos outros. Virtude é a excelência moral da alma. É viver guiado pela razão e não pelos impulsos mais baixos. É escolher o que é certo mesmo quando o fácil parece mais atraente. É manter dignidade em vez de se vender à conveniência. Os estoicos valorizavam 4 virtudes principais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Sabedoria para discernir o que é verdadeiro e o que é ilusão. Coragem para suportar a dor sem fugir do dever. Justiça para agir corretamente com os outros. Temperança para não se tornar escravo do prazer, da raiva, do excesso ou da emoção desgovernada. Essa visão é profundamente diferente da lógica atual. Hoje, muita gente pergunta: o que eu sinto vontade de fazer? O estoico pergunta: o que é correto fazer? Hoje, muita gente vive pela emoção do momento. O estoico treina para que a razão conduza a emoção e não o contrário. Isso não significa matar os sentimentos, significa colocá-los no lugar certo. A raiva pode vir, mas não deve governar sua boca. O medo pode aparecer, mas não deve decidir seu caminho. A tristeza pode visitar, mas não deve se tornar rainha da sua identidade. Você sente, sim, mas não se entrega cegamente ao que sente. É aqui que o autodomínio se torna essencial. Uma pessoa sem autodomínio é perigosa para si mesma. Basta uma provocação para perder a paz. Basta um desejo para perder o foco. Basta uma crítica para perder a postura. Basta uma frustração para perder a medida. Essa pessoa vive exposta, vulnerável, fragmentada. Seu inimigo não precisa vencê-la, basta irritá-la. Sua dificuldade não precisa destruí-la, basta desorganizá-la. O estoico entende que a verdadeira força não está em reagir com intensidade, mas em responder com consciência. Há uma grande diferença entre ser intenso e ser forte. Muita reação explosiva é, na verdade, fraqueza disfarçada de personalidade. Força é conseguir permanecer senhor de si quando tudo convida ao descontrole. Sêneca alertava sobre a ira como uma forma temporária de loucura, e isso continua atual. Quantas pessoas destruíram relacionamentos, oportunidades, reputações e anos de construção por não dominarem alguns minutos de impulso? Quantas vezes você já disse algo que não deveria porque deixou a emoção governar a razão? O estoicismo pede vigilância sobre a mente, pede exame interior, pede pausa antes da reação. Pede que você se pergunte: esse pensamento é verdadeiro? Essa emoção merece obediência? Essa resposta honra o homem que quero ser? Ou estou apenas servindo ao meu impulso mais imediato? Esse tipo de disciplina não nasce de um dia para o outro. É treino, é repetição, é correção diária, é observar a si mesmo com seriedade. Marco Aurélio fazia isso em seus escritos. Ele lembrava a si, mesmo constantemente, que não podia controlar o comportamento das pessoas, mas podia controlar sua própria postura. Lembrava-se de que a vida é breve, de que a morte é certa, de que perder tempo com vaidade, ressentimento e reclamação é desperdiçar a existência. Essa consciência da brevidade da vida é profundamente estoica. Você vai morrer, eu vou morrer. Todos os que hoje elogiam ou criticam também desaparecerão. Então, por que viver de forma tão pequena? Por que entregar tanta energia à opinião passageira? Por que alimentar tanta vaidade, tanto ressentimento, tanta distração? A morte, para o estoico, não serve para gerar desespero, serve para devolver prioridade. Quando você lembra que o tempo é curto, passa a escolher melhor suas guerras, passa a falar menos do que não importa, passa a valorizar mais o caráter do que a aparência, passa a trocar a ansiedade pelo dever presente. E aqui está outro pilar do estoicismo:
Viver o presente com retidão, não o presente como prazer desgovernado, mas o presente como campo de ação moral. O agora é onde sua virtude pode ser praticada. O passado não pode ser corrigido, o futuro não. Pode ser totalmente controlado. Mas hoje você pode agir com sabedoria. Hoje pode conter um impulso destrutivo. Hoje pode suportar o desconforto com coragem. Hoje pode ser justo. Hoje pode treinar a própria alma. O estoico não espera estar inspirado para fazer o que é certo. Ele entende que a vida digna não depende de humor, e sim de princípio. Se você quer viver de forma estoica, precisa parar de se perguntar apenas o que sente e começar a se perguntar quem está se tornando. Porque cada reação sua educa sua alma. Cada escolha fortalece um tipo de homem dentro de você. Cada hábito torna mais fácil repetir esse mesmo tipo de escolha amanhã. Autodomínio, então, não é repressão vazia, é arquitetura interior. É construir dentro de si alguém que não se vende por qualquer prazer, não se quebra por qualquer crítica, não se perde por qualquer desejo, não se curva por qualquer dificuldade. Esse é o coração do estoicismo. Não viver para ser levado pela vida, mas para ser um homem de razão, virtude e firmeza em meio a ela. Como o estoico enfrenta dor, crítica, medo e adversidade. É fácil admirar o estoicismo quando tudo está calmo. O verdadeiro teste vem quando a vida aperta. O que o estoico faz quando perde? Quando é criticado? Quando é humilhado? Quando é traído? Quando sente medo? Quando a realidade contraria seus planos? Ele volta aos princípios. Primeiro, ele entende que a adversidade revela mais do que destrói. A dificuldade mostra o quanto sua paz dependia do conforto. A crítica mostra o quanto seu ego dependia da aprovação. A perda mostra onde seu coração estava excessivamente apegado. O atraso mostra o quanto você se desespera quando não controla o ritmo da vida. Isso não significa que a dor seja boa em si, mas significa que ela pode ser uma mestra severa. O estoico não desperdiça sofrimento. Ele pergunta: o que isso está revelando em mim? Onde estou fraco? Onde estou dependente demais? Onde ainda não aprendi a viver com liberdade interior? A crítica também ocupa lugar importante aqui. Muita gente entra em colapso porque alguém falou mal, duvidou, zombou ou não reconheceu seu valor. Mas o estoico faz uma separação racional. Se a crítica é verdadeira, ela pode servir para a correção. Se é falsa, não merece perturbar a alma. Em ambos os casos, o desespero é inútil. Veja a força disso. Você deixa de ser escravo da opinião alheia, porque entende que nem o elogio te faz mais virtuoso, nem a ofensa te torna menor do que é. Seu valor não pode ser decidido por bocas inconstantes. O medo também precisa ser enfrentado com razão. Não com negação, mas com coragem disciplinada. O estoico não espera sentir ausência de medo para agir. Ele entende que a coragem não é a falta de temor, mas a decisão de não obedecer ao temor quando o dever chama. Quantas vezes você adiou o que precisava ser feito porque estava esperando se sentir pronto? Mas o estoicismo ensina: o homem se fortalece fazendo o que precisa ser feito, não aguardando uma emoção confortável para começar. É assim com a conversa difícil, com a mudança necessária, com o hábito que precisa ser abandonado, com o trabalho duro, com o enfrentamento de si mesmo. A alma cresce no atrito com o dever. Outro ponto essencial é a aceitação. Aceitação não como derrota, mas como alinhamento com a realidade. Há eventos que não podem ser desfeitos. Há perdas que não voltarão. Há ciclos que terminaram. Há dores que não pedem revolta, pedem assimilação. O estoico sofre, mas não se revolta inutilmente contra fatos consumados. Ele entende que discutir com a realidade depois que ela aconteceu não devolve paz, apenas multiplica dor. A mente que insiste em dizer "isso não deveria ter acontecido" depois que já aconteceu, prolonga o próprio tormento. Aceitar não é gostar. É parar de guerrear contra o inevitável para ter energia de agir sobre o que ainda pode ser feito. Também por isso, os estoicos valorizavam tanto a preparação mental. Imagine dificuldades antes que elas cheguem. Lembre-se da fragilidade das coisas. Reconheça que pessoas falharão, que planos mudarão, que dias difíceis virão. Não para viver em paranoia, mas para não viver em ilusão. Quem acha que a vida lhe deve conforto contínuo, se revolta com qualquer espinho. Quem entende que viver inclui perdas, atrasos, falhas e mudanças, torna-se mais sólido. A adversidade já não o encontra infantil. E existe algo muito poderoso nisso. A vida deixa de te surpreender com a dureza dela
e você passa a surpreender a vida com a sua firmeza. O estoico não pergunta: como faço para nunca sofrer? Ele pergunta: como posso sofrer sem me tornar indigno? Como posso perder sem perder a alma? Como posso atravessar isso sem abandonar a razão, a justiça e a coragem? Essa mudança de pergunta transforma tudo, porque a meta deixa de ser conforto absoluto e passa a ser excelência moral. Você entende que talvez não consiga evitar toda a dor, mas pode evitar a covardia. Talvez não consiga impedir toda a perda, mas pode impedir a desonra. Talvez não consiga viver sem lágrimas, mas pode viver sem se ajoelhar interiormente diante de tudo o que tenta quebrá-lo. No fim, o estoico enfrenta a vida como alguém que sabe que o mundo muda, os corpos envelhecem, as pessoas partem, os ciclos terminam, a morte vem, e mesmo assim, ainda vale a pena viver com grandeza. Grandeza não de fama, grandeza de alma, grandeza de caráter, grandeza de autocontrole, grandeza de quem não entrega a própria mente ao primeiro caos que aparece. É assim que o estoicismo transforma a dor em disciplina, crítica em filtro, medo em treinamento e adversidade em ocasião para a virtude. O estoicismo não veio para te prometer uma vida fácil, veio para te ensinar a não ser fraco diante de uma vida difícil. Essa filosofia não foi construída para dias leves, mas para dias de pressão, para momentos em que a mente quer fugir, reclamar, culpar, explodir, se vitimizar ou desistir. É nesses momentos que o estoicismo se torna mais valioso, porque ele lembra algo que o mundo moderno tenta fazer você esquecer. Seu poder não está em controlar tudo, mas em governar a si mesmo com honra. Você não controla o tempo, não controla a resposta dos outros, não controla todas as perdas, não controla a duração das tempestades, mas controla sua postura, controla sua disciplina, controla seu caráter, controla se será arrastado pelas emoções ou conduzido pela razão. E isso muda completamente a vida. Porque quando você aprende a pensar como um estoico, para de se humilhar diante da opinião alheia. Para de exigir que o mundo te trate com suavidade para então viver em paz. Para de transformar todo obstáculo em tragédia pessoal. Para de esperar perfeição para agir. Para de viver como refém da ansiedade de controlar o que nunca foi seu. Você começa a entender que a paz verdadeira não é uma circunstância. É uma construção moral. É o resultado de uma mente treinada, de um caráter corrigido e de uma alma que decidiu não se curvar a tudo o que acontece. Talvez você não consiga mudar o que aconteceu ontem. Talvez não consiga garantir tudo o que deseja amanhã. Mas ainda pode viver hoje com dignidade. Ainda pode responder hoje com lucidez. Ainda pode agir hoje com coragem. Ainda pode treinar hoje a alma que quer ter quando os dias maus chegarem. E no fim, é isso que define um estoico. Não alguém sem dor, mas alguém que não faz da dor seu senhor. Não alguém sem medo, mas alguém que não permite que o medo decida seu destino. Não alguém sem queda, mas alguém que volta a se levantar sem abandonar a virtude. A maior guerra da sua vida não é contra o mundo. É contra o desgoverno dentro de você, contra o impulso sem freio, contra a emoção sem direção, contra a mente que dramatiza, contra o ego que quer controlar tudo, contra a fraqueza que foge do dever. Mas também é aí que está a sua libertação, porque se a prisão nasce dentro, a fortaleza também pode nascer. E o estoicismo é justamente isso, a construção diária de uma fortaleza interior. Se você chegou até aqui, então não termine esse vídeo apenas emocionado, termine decidido. Curta este vídeo, porque esse simples gesto mostra que essa mensagem encontrou lugar dentro de você. Compartilhe com alguém que precisa se libertar da prisão das próprias circunstâncias e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem a mente, renovam a alma e despertam a verdadeira força que existe dentro de você. Agora eu quero que você faça algo que cele este momento. Escreva nos comentários com convicção e coragem: nada fora de mim será maior do que o governo que eu terei sobre minha mente. Escreva como quem assume o controle da própria história. Escreva como quem decidiu não ser mais dominado pelo medo, pela dor ou pelo caos ao redor. Porque a verdadeira força não está em vencer o mundo por fora, mas em não ser vencido por si mesmo por dentro. Hoje, a sua mudança pode começar com uma decisão. E toda grande transformação começa quando a mente se posiciona e a alma finalmente diz: basta.